Olá, tudo bom? Você sabia que existe um movimento que você pode fazer aí na sua própria casa que ajuda muito a controlar os níveis de açúcar do sangue? As pesquisas científicas verificaram que ele pode ajudar a diminuir em até 50% o pico de glicose pós-prandial, ou seja, depois das refeições. E você não precisa de nenhum equipamento, ir para academia, nada específico. Eu vou te explicar que movimento é esse para você começar a colocar em prática isso hoje mesmo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você se preocupa com os níveis de açúcar do sangue, se você vive com diabetes, pré-diabetes, se você quer controlar isso por uma questão de saúde, de emagrecimento, de qualidade de vida. Qual é a sua relação com o açúcar do sangue? Quantos anos você tem? Escreve isso para mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, aproveita agora e também dá a curtida no vídeo. Isso é super importante para mim, porque isso mostra para o YouTube que você gosta do meu canal, que você apoia e que você confia no meu conteúdo. Antes de eu te explicar o que você tem que fazer, a gente tem que relembrar qual é o papel do carboidrato nisso, né? E por que esse pico de açúcar acontece depois das refeições, mesmo em refeições que você necessariamente não come açúcar. Porque tem gente que fala assim pra mim, não tô comendo mais açúcar, não tô comendo doce, não tô comendo bala, não tô comendo bolo. Mas por que depois da refeição ainda continua tendo pico de glicose? Provavelmente porque você consome algum alimento que se transforma rapidamente em glicose e pode dar esse pico. Tudo vai depender da quantidade do carboidrato que você consome, da qualidade do carboidrato que você consome e também do restante da sua alimentação, né? Naquele mesmo momento, porque dependendo do que você conjuga nessa refeição, você pode lentificar mais a absorção desse carboidrato, lentificar a absorção dele e fazer com que essa absorção já seja mais gradual e o pico seja menor. Então, de repente, se você consome muita farinha branca, pão branco, macarrão branco, arroz branco, esses carboidratos que rapidamente se transformam em glicose, você vai acabar tendo um pico, sim, de glicose, né? Obviamente, porque a absorção deles é muito rápida. Então, é interessante que você saiba que isso pode acontecer mais facilmente em pessoas com pré-diabetes, com diabetes tipo 2, com gordura no fígado. Então, é importante saber que essas condições metabólicas também podem piorar essa questão. Isso pode ser um sinal clássico de resistência à insulina, mas existe uma coisa que você pode fazer aí na sua própria casa e hoje mesmo você não precisa comprar equipamento nenhum ou ter nenhum tipo de conhecimento, né, de exercício físico, você não pode estar preocupado, mas eu sou sedentário, eu não faço nada, nunca. Mesmo assim, você pode tentar uma coisa que é apta para a grande maioria das pessoas, que é fazer um exercício específico. Eu vou te falar aqui qual é ele. E a lógica por trás disso é que quando o nosso músculo se contrai, ele libera um sinal bioquímico chamado AMPK. Esse sinal faz uma coisa muito interessante. Ele abre as portas das células musculares para a glicose entrar, independentemente da insulina. Então, como se ele chupasse esse açúcar que está em excesso aí na sua corrente sanguínea depois de comer, sem precisar da insulina para ter esse papel mediador aí de abrir a portinha da célula que as outras células precisam. Então, os músculos, quando são ativados, eles literalmente sugam essa gordura, esse açúcar excedente da corrente sanguínea e transformam em energia para ser utilizada naquele momento ali que você está fazendo esse exercício. Não precisa ser uma grande quantidade de exercício, um volume muito grande, uma intensidade muito alta, não. Então, isso pode ajudar a diminuir o pico de açúcar, a necessidade de insulina e mantém seu metabolismo ativo por mais tempo. Então, é como se você desligasse aquele setor, né, aquela via de armazenamento de gordura e ativasse o modo de queima de energia. E não precisa de um esforço extremo. Eu vou te explicar quais são os exercícios que você pode fazer levemente aí que vão ter um impacto bem interessante na sua glicemia. Primeiro exercício pode ser elevação de panturrilha, ou seja, você para com o pé no chão, fica na pontinha do pé e abaixa. Vai fazendo isso, isso ativa o músculo sóleo, que é o músculo da panturrilha, um dos mais eficientes em captar glicose. Então, tem estudos que foram feitos que mostram que essa contração pode reduzir até 52% a glicemia pós-refeição, pós-prandial. Você pode fazer isso por 5 a 10 minutos. Dá para você fazer trabalhando, assistindo televisão, mexendo no celular, estudando. Então, você pode fazer isso por 5 minutinhos ou 10 minutinhos, se você estiver mais condicionado, depois das refeições, para ativar mais esse músculo que é tão importante metabolicamente falando. Segunda coisa pode ser você fazer uma caminhada de 10 minutos. Quando eu falo para caminhar depois do almoço, do jantar, as pessoas falam, meu Deus, mas fazer exercício depois do almoço, depois do jantar, isso não é indicado. Caminhar, gente, pode ser dentro de casa. Anda da sala para o quarto, do quarto para a sala, por 10 minutinhos. Fica ali, venha 10, 15 minutos. Isso é um clássico que é extremamente eficaz. Teve um estudo na revista Diabetes Care que mostrou que 10 minutos de caminhada após o almoço ou jantar
também reduz significativamente a glicemia pós-prandial, pós-refeição. E caminhar, a gente sabe que ativa grandes músculos, né? Grandes grupos musculares. A perna, as duas pernas, né? Os glúteos e até mesmo o abdômen. Que todos esses ajudam a queimar mais glicose. Tem ainda uma outra estratégia, que é uma estratégia que vai requerer um pouquinho mais de controle, no sentido de da pessoa ser um pouco mais disciplinada, digamos assim, que é você fazer agachamentos, tipo 10 agachamentos a cada 45 minutos de forma intermitente ao longo do seu dia. Teve esse estudo que foi feito em 2022, né, um estudo mais recente, em que os pesquisadores compararam 30 minutos de caminhada contínua com 10 agachamentos só. Agachamento é quando você abaixa, assim, né, como se fosse sentar numa cadeira e levanta. 10 desses exercícios a cada 45 minutos ao longo do seu dia. Ou seja, o resultado foi que os agachamentos contínuos, né, intermitentes, na verdade, controlaram melhor a glicemia do que justamente a caminhada contínua. Ou seja, pequenas doses de movimento são mais eficazes do que um período maior que você faça exercício e depois fique sentado o resto do dia. Então, o que os pesquisadores verificaram é que você se manter ativo ao longo do dia é mais interessante para você do que concentrar só 30 minutos de manhã e depois não fazer mais exercício nenhum, ficar sentado o dia inteiro, entendeu? Então pode ser uma opção mais interessante, principalmente se você é uma pessoa que não tem tempo para fazer exercício físico ou não gosta de atividade física. Você fazer 10 agachamentos leves, sem peso, só com o peso do seu próprio corpo, e repetir isso 2 ou 3 vezes nas horas seguintes pode ser uma boa para você, para controlar essa questão do açúcar do sangue pós-refeição. Outra coisa que você pode e deve fazer logo depois da refeição é arrumar a sua cozinha. Pode parecer meio chato isso, a gente que fica com preguiça, fala assim, eu vou sentar aqui um pouquinho e vou deixar para arrumar essa louça depois. Se você puder, arrume imediatamente depois do almoço ou do jantar, porque tiveram testes de glicose contínua que verificaram que quem fazia essas atividades, como lavar a louça, guardar a louça, secar a louça, aí porque você mexe com o braço, guarda coisa em cima, guarda coisa embaixo, e até mesmo quem fazia atividades leves, como dobrar uma roupa que estava na corda, ou até mesmo dar uma varridinha ali naquele chão que cai sempre um arrozinho, alguma coisinha do almoço. Então, fazer essas atividades leves, né? Para fazer faxina. Mas tiveram estudos que verificaram que essas atividades, as pessoas que fazem essas atividades têm picos muito menores do que as que ficam sentadas no sofá depois do almoço vendo televisão. Então, olha, mais uma dica aí para botar a família inteira para te ajudar a arrumar a cozinha depois das refeições. Então, mais uma vez é isso, né? Fazer atividade física leve depois do almoço, do jantar, dos momentos de grande consumo de carboidrato, ajudam a captar a glicose de forma independente da insulina, o que também poupa o pâncreas, melhora toda essa questão metabólica e inflamatória do nosso corpo. Me conta aí qual desses exercícios você vai testar, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo aqui com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa dessas dicas. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!